Então aqui, né, a temática do renascimento cultural. A gente já tinha falado, né, sobre essa parte, né, do renascimento científico, e foi algo também que desenvolveu as grandes navegações, né, a classe burguesa também ascendeu. Aí a gente tem alguns nomes aqui que fazem parte dessa inovação, né, do desenvolvimento científico. Nicolau Copérnico, né, que viveu aí no século XV e XVI também, nasceu na Polônia, era astrônomo, desenvolveu a teoria heliocêntrica. O que seria essa teoria heliocêntrica? Que o Sol seria o centro do universo, né? Diferentemente do que a Igreja acreditava, né? Que era a teoria geocêntrica, né? Que no período medieval, né, tinha essa ideia de que a Terra que era o centro do universo, né? Que os outros planetas que giravam em torno da Terra, tá? Um dos mais famosos aí, né, Galileu Galilei, era muitas coisas, né? Astrônomo, físico, matemático, filósofo também, né? Galileu chegou a defender a teoria heliocêntrica de Copérnico, né? Como que eles criaram, né, essa teoria? Observando os astros, né? A criação do telescópio também facilitou. Então, mesmo longe, distante, né, do universo, do universo externo, a matemática se desenvolveu. Então, de acordo com vários cálculos também, eles chegaram a essa conclusão de que a Terra não era o centro do universo, né, e sim o Sol, né? E o Galileu Galilei acabou aperfeiçoando também essa teoria heliocêntrica, né? Ele conseguiu chegar em um desenvolvimento maior da geometria moderna, né? Da física também. O telescópio foi aperfeiçoado, o microscópio ele inventou, o microscópio de duas lentes, tá? E aquele compasso também, né, da geometria que a gente aprendeu a fazer também, né, muitos desenhos geométricos com eles na escola, foi desenvolvido nesse período, né? Bom, aqui ó, pra vocês entenderem um pouco mais, na astronomia, né, essa teoria, né, heliocêntrica aqui coloca o Sol como centro, né, do universo, como vocês podem ver aqui, né? Então tem o Sol e os outros planetas giravam em torno dele. Essa que é a teoria heliocêntrica, né, que é a teoria comprovadamente assim, né, verdadeira. E a teoria geocêntrica, só para vocês entenderem, como se a Terra que ficasse ali no lugar do Sol, né? E aí os outros planetas, inclusive o Sol, que não é um planeta, né, é uma estrela, girava em torno da Terra. Então, só para vocês entenderem aí de como era visualizada essas teorias, né? Principalmente a teoria defendida pela Igreja, né, que era a teoria geocêntrica. Isso assim, vários cientistas defenderam, né? Veio um período da Inquisição também, alguns morreram queimados, outros renegaram, né? Se eu não me engano, o Galileu ele renega a teoria heliocêntrica para falar, para não ser queimado, né? Enfim, não ser condenado, não ser torturado também pela Inquisição, né? Então existiu muito também isso, alguns cientistas que acabavam negando,
né, a teoria mais comprovada, que era a teoria heliocêntrica, justamente para fugir da Inquisição. Bom, a gente tem também outras figuras aí, né, que era o Johannes Kepler, astrônomo, matemático também, astrólogo alemão. Agora a gente está falando de um outro país também. Teorias sobre mecânica celeste dos corpos, né, que foi baseado também nessa teoria heliocêntrica, né. Ele se baseou muito nos eclipses, né, nos eclipses solares e eclipse lunar também. Andrés Vesalius, belga, né, já é um médico belga, considerado o pai da anatomia moderna. Foi um dos precursores dos estudos sobre anatomia e fisiologia, né. Fisiologia significa, né, a estrutura, né, física do corpo. Após dissecar corpos humanos, ele escreveu a principal obra, que é a Anatomia Humana, intitulada Fábrica, né. Então, pensa só, mesmo em um período renascentista, né, a igreja ainda era muito poderosa, a igreja detinha muito poder. Então era uma dificuldade também, né, se conseguir corpos, né, para dissecar, né. Então isso exigia, em alguns momentos até agir de forma ilegal, né, assim, dos escombros, né, assim, escondido, né. Então não era igual hoje. A gente tem as faculdades, né, as universidades de medicina também, não era algo que era visto com bons olhos, né. Então não era um lugar propício para o estudo, assim, né. Era lugares que eram escondidos, né. Então nem sempre era algo que era feito para isso, né, para dissecar o corpo, para entender desse corpo humano. Mas esse médico belga, ele conseguiu inclusive produzir essa obra, né, que foi um dos precursores aí da medicina moderna, né, que a gente conhece. Temos também o Renascimento científico, né, Francis Bacon, que tinha desenvolvido um método científico, né, ou seja, ele criou técnicas para se estudar diversas coisas, principalmente a natureza, né. Então ele criou um modo de pesquisa, né, e foi tão importante, né, tão impactante também essa ideia de criar um método científico, né, hoje, né, o que a gente conhece do método científico. Um exemplo, agora no período da pandemia, né, que a pandemia ainda não acabou, tem toda essa questão, né, muita gente aí foi anti-vacina, duvidou da vacina e tal, e muita gente defendeu também a cloroquina, que era um outro medicamento que não foi comprovadamente assim testado, né. Então, quando a gente fala de método científico, a gente está falando aí, por exemplo, que as vacinas, né, elas foram testadas, existe um período de testagem também nas pessoas, e uma característica do método científico é que ele tem que ser avaliado pelos pares, né. O que são os pares? São os outros cientistas também. Então ela tem que, as teorias, as pesquisas, elas têm que ser levadas para serem testadas, né, por outras pessoas também que estudam, né, essa mesma coisa. Então a ideia do Francis Bacon era isso, era criar algo que tinha um método, né. Então tá, você vai pesquisar tal coisa, beleza, você tem que começar disso daqui, ó. Você pegou, por exemplo, vou estudar mais do caráter da natureza, vou estudar plantas, beleza. Qual região que essa planta vem, né? Quais as características dela, se tem a ver com o clima, se tem a ver com a fauna e a flora daquele local, né? E aí tá, você estudou quantas espécies, né?
proporcionalmente. Você estudou X espécies, você identificou isso, que se comportavam de tal maneira. Então, assim, cria-se como se fosse um roteirinho, né, para ser padronizado. Então, padronizando esse tipo de coisa, né, do método científico, né, é algo que a ciência conseguiu se desenvolver. Então, ficou tão famoso que Francis Bacon ficou conhecido como fundador da ciência moderna, né? Por exemplo, na faculdade, que eu sei, né, que logo aí vocês entraram também, na maioria dos cursos, né, não são todos os cursos agora que tem como obrigação um trabalho de conclusão de curso, né, ou monografia também. Você começa a fazer matérias sobre a monografia, sobre o ato de pesquisar, né? Tem também a iniciação científica, né? Dependendo do curso, que também pode ser uma coisa mais prática. Então você aprende a pesquisar, você aprende o método. E isso aconteceu na época do Renascimento, né? A gente tem também René Descartes, né? Que ele foi filósofo, físico e matemático também, né? Agora a gente está falando de um francês, né? A gente falou italiano, belga, polaco, né? Nasceu na Polônia, inglês, e agora a gente está falando do francês. Por mais que a gente entenda que na Itália, né, tiveram muitos renascentistas, a gente entende que também na Europa, de um modo geral, outras pessoas ficaram bem conhecidas, né? E o René Descartes, ele ficou conhecido como o pai da matemática moderna, ou do racionalismo, né? E também da filosofia. Olha isso, né? É estranho a gente pensar, né? O que a matemática tem a ver com a filosofia. Mas tem tudo a ver. Tudo mesmo. O raciocínio lógico, por exemplo, né, vem da filosofia e traz questões matemáticas também, né? Então, de raciocinar, de repensar aquilo que poderia ter acontecido, de que forma pode ter acontecido também. Então, o René Descartes é considerado aí, né, esse ser que pesquisou com a matemática também, mesclada com a filosofia, né? Algumas figuras aí mais conhecidas, né? A gente tem Isaac Newton, também filósofo, físico e matemático, astrônomo. Vocês podem ver que as pessoas renascentistas aí, elas tinham muitas facetas, assim, né? Então não era só uma coisa ou outra, eram várias. E Newton, né, foi considerado aí o pai da física e da mecânica moderna, né? Desenvolveu várias áreas e criou as leis de Newton. É isso que a gente estuda aí em física. Primeira, segunda, terceira lei de Newton, ação e reação, né? A teoria da gravidade também. Muito se fala sobre a maçã que caiu na cabeça de Newton e ele entendeu que era a gravidade. Enfim, essa ideia da maçã também não se sabe se foi muito verdadeira não, mas é algo que inspirou, né? Então, olha só, foi algo que inspirou Newton a observação da natureza, né? Então, a observação aí se tornou também uma característica desse período, né? Do Renascimento cultural e da própria ciência, né? Quando a gente observa algo para entender também sobre ele. O Da Vinci, né? Que é italiano, né? Anatomia humana, estudou também sobre máquinas de voar, submarinos, tanque de guerra, né, paraquedas. Então, assim, a gente pode ver que o Da Vinci foi um dos percussores aí do faz tudo, né? De descobrir de tudo que ele quer, chegar a alguma conclusão, inventar, criar, né? Então,
a gente não consegue colocar ele numa caixinha só, né? E também veio da Itália, né? E aí um quadrinho comparativo, tá? Só pra gente entender, sobre os valores medievais e os valores renascentistas, tá? A ideia do tempo. No período medieval, o tempo pertence só a Deus, né? E é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar juros pelo tempo que ele teve emprestado. O tempo para os valores renascentistas, né, pertence ao ser humano, né? Então deve ser por ele beneficiado, então vai ser utilizado sob benefício próprio. É tanto que os primeiros bancos, né, surgem não pelos religiosos católicos, cristãos assim, né? Surge principalmente por outras pessoas que viam isso de um modo diferente, né? A ideia do tempo. Então, quando a gente fala do juro, né, era um dos 7 pecados capitais, é a avareza, né? Você ser avarento, você ter posses, né? E a Igreja Católica pregava isso, né? Voto de pobreza, mas tinha muitas riquezas, né? Então, a ideia do tempo, ela é quebrada também no Renascimento, né? A ideia da fé no valor medieval é mais importante que a razão, diferente do valor renascentista, que a razão e fé também elas são importantes, mas a razão, né, ela tem essa ideia agora de ganhar uma importância também, né? Ações coletivas são valorizadas e pessoas são consideradas membros da cristandade, isso no valor medieval. No valor renascentista, o talento e a capacidade de cada um coloca a sua vivência, né, o seu individualismo, né? No valor medieval, Deus, que é o centro das atenções, né, o centro de todo o universo, o teocentrismo, e no valor renascentista, ao contrário, o homem é o centro das atenções, né, o antropocentrismo. Nos valores medievais, sobre o corpo é fonte de pecado, então por isso essa ideia das vestimentas sempre serem retratadas, principalmente nos quadros medievais, né? E a nudez era escondida. No quadro renascentista é diferente, né? O corpo, pelo fato também, né, de ser do seu indivíduo, ele é fonte de beleza, ele tem que ser valorizado. Então, esses são os principais pontos que a gente pode classificar aí para a gente entender melhor essas diferenças entre valores medievais e valores renascentistas. Beleza? Bom, agora pessoal, a gente já vai passar para outra matéria. Finalizando aqui o renascimento. Ficou alguma dúvida, galera? Até aqui, que vocês queiram falar? Algum comentário? Podem ficar à vontade para perguntas. Tranquilo? Beleza. Então, a gente vai seguindo aí com o conteúdo, né? A gente já falou do Renascimento, a gente vai falar de uma coisa também que estava acontecendo nesse mesmo período também, né? E também posteriormente ao Renascimento, mas era algo que
acontecia junto aí, perdurou durante muito tempo, que foi a formação dos estados nacionais, né? Desde o absolutismo também ao mercantilismo, tá? Então, vamos lá. Essa imagem aqui, pessoal, é a imagem do Leviatã, né? Que foi um livro escrito aí por Thomas Hobbes, na Inglaterra, e ele fala sobre o poder do Estado, né? Ele defende aí uma figura centralizadora, né? Para poder administrar, né, a sociedade. Então, ele meio que defende a teoria que o Estado, né, seria um objetivo assim, que a pessoa abre mão da sua liberdade para deixar um outro ser também dominar, né? Tomar posse, né? Enfim, poder administrar toda a sociedade. Bom, mas para a gente falar do absolutismo, né, a gente tem que entender um pouco desses antecedentes, né, o que vieram antes dele. A gente tem aí a criação de um exército permanente no período medieval. A gente tinha aí o feudalismo, então cada área, né, cada feudo tinha a sua proteção ali, né, do seu senhor feudal e dos servos também, cavaleiros, mas não existia uma unidade, né, um exército, né, pessoas que eram treinadas para combater, né, ou para atacar ou defender os territórios. Então, a criação de um exército permanente ele acontece com a Guerra dos 100 Anos, né, que durou mais de 100 anos. Durou 113, 114 anos, se eu não me engano. Foi um conflito entre França e Inglaterra, né, que estavam, né, questionando aí quem iria herdar aí o trono francês, uma disputa de terra também com o norte da França. E essa guerra durou, não foi uma guerra que decorreu de um mesmo jeito, mas foram períodos diferentes, mas a gente entende como um todo, né? E essa Guerra dos 100 Anos viu a necessidade da criação de um exército permanente, tá? Além disso, também da Guerra dos 100 Anos, né? A reconquista europeia. Por que reconquista? Né? Os árabes, islâmicos, enfim, muçulmanos, né, chegaram a dominar uma parte, né, da Península Ibérica, que é em Portugal, Espanha, né, chegaram até uma parte da França, mas foram expulsos, tá? Então, a Europa, essa ideia de reconquistar, né, porque afastou as outras pessoas que dominavam aquela região, que eram os muçulmanos, tá? E a crença no poder mais rígido. Lembra que eu falei dessa ideia de abrir mão da liberdade para que um outro poder mais rígido possa controlar aquela sociedade, né? Possa administrar toda aquela sociedade. Então, com a peste bubônica, né, conhecida também como peste negra, as pessoas entenderam que vinham ali, precisavam de uma ajuda, de alguém que se responsabilizasse por elas, né? E as revoltas camponesas também, né? Que foram revoltas que aconteceram no continente europeu todo, né? Eram conflitos entre servos, né? E também senhores feudais em relação aos abusos, né? Em relação também à fome, né? Porque nem sempre, né, por condições climáticas e também por descaso das elites, né, das autoridades, não tinha alimento, né? Então as revoltas aconteciam muito por essa insatisfação popular com o cenário que se vivia na época, né?
E a gente tem uma figura, né, que ficou muito famosa também durante o período, né, da Guerra de 100 Anos. Ela era francesa, né? A Joana d'Arc era francesa e ela entra no exército francês, né? Justamente com essa ideia que ela alega que ela via imagens, né, santas, via um chamado de Deus, e ela carregou muito o exército francês, levando esses homens a acreditar nela. E ela conseguiu várias vitórias também, né? Mas ela chegou a ser pega, né? Foi morta na fogueira também, mas foi santificada, né? Então, em 1920, ela é transformada em santa, e a gente pode falar assim que ela foi um dos primeiros alicerces assim, de pensar numa ideia nacionalista, né? Numa ideia de nação. Ela chamava os franceses em contraposição aos ingleses, né? Mas ela tinha essa imagem divina também, falar que estava sendo guiada por Deus, que Deus iria levar a França à vitória. Então isso motivou os soldados, né? E fez com que ganhassem várias batalhas também, tá? Bom, quando a gente fala, né, da formação dos Estados Nacionais, a gente tem que entender também o conceito, né, que é o conceito de Estado Nacional. Como que a gente vai entender isso, né? Isso a gente, assim, né, vocês veem também na geografia, né, mais esclarecido assim, mas na matéria de história é bom a gente dar uma pincelada. Bom, primeiro os conceitos, né? Quando a gente fala de estados nacionais, né? Vamos dividir aí, então, o que é um estado, o que é uma nação, né? O estado, gente, ele é considerado essa máquina burocrática, né? Então, quando você fala assim, procurar um emprego, eu preciso ter uma carteira de trabalho. É um documento oficial do estado, né? É uma burocracia. A pessoa nasceu, ela tem que ter uma certidão de nascimento. Aquilo ali é algo burocrático do Estado para reconhecer que a pessoa existe. Se ela não tiver um documento, para o Estado ela não existe, né? Por quê? Por conta dessa burocracia, né? De entender que aquela pessoa faz parte daquele Estado. Então ela tem um registro, um nome, né? Então, a parte do Estado, quando a gente fala do Estado, é toda essa parte burocrática, né? Que é uma máquina que se desenvolve aí em relação a esses registros, por exemplo, né? Então, só para a gente entender. Agora, quando a gente fala de nação, né, não necessariamente é essa parte burocrática do Estado, mas é um conjunto, né, um grupo aí de indivíduos que tem uma mesma identidade, né? Se assemelha aí por laços históricos, né? Então, assim, pessoas que têm uma mesma origem, né? Povos que têm esses parentescos assim de origem, tá? Ligado também pela cultura, né? Que é desenvolvida, né, dentro desse local. Então, os aspectos econômicos, linguísticos, né? Tudo isso, laço histórico, econômico e linguístico, faz parte de uma identidade cultural, né? Então, pode sim existir uma nação e pode ser que não exista um Estado, né?
Pode ser, isso pode acontecer. Por exemplo, um exemplo de um povo que tem uma nação assim, né, que se conhece como um povo, mas não tinha um estado. Por exemplo, os judeus. Os judeus viviam em vários lugares, vivem, né, em vários lugares do mundo. Depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, se preocuparam em criar um estado, né? Ou seja, uma delimitação geográfica para aquelas pessoas estarem ali, criar uma máquina burocrática. Criaram o Estado de Israel, né? Isso assim, tem vários conflitos também, porque existiam pessoas que já, né, viviam naquela região. E até hoje, né, a guerra de Israel e Palestina, ela perdura. Um outro exemplo há um tempo atrás, assim, né, que ficou mais conhecido, a guerra da Síria. Existiam pessoas que eram conhecidas como os curdos, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas os curdos, eles tinham uma história, né? Uma língua, as tradições que eram daquele povo, mas eles viviam na Síria e em alguns lugares ali. Não existe um país, um estado para esses curdos viverem. Eles vivem em vários lugares, né? Em vários outros países, outros estados. Então, olha só, se a gente tem aqui um povo que compartilha da mesma cultura, né, tem laços culturais parecidos, está em um território, né, eles ocupam um território, né, a gente fala que eles têm uma identidade nacional. Não necessariamente um território unificado, mas eles ocupam algum lugar. Então, um povo com uma cultura, né, um território, é igual a uma nação. Agora, se essa nação ela desenvolve a máquina burocrática do governo, né, desenvolve as leis próprias, aí sim ele pode ser considerado um Estado-nação. Né? O Brasil é um Estado-nação. Né? Tem a nação dos brasileiros e o Estado que vem. Né? Aqui tem até um desenhozinho de Brasília, que vem administrar essa sociedade. Né? Então, no Estado-nação a gente tem aí o país, que é um aspecto mais físico, né? É algo que está ali, está no mapa, né? Está registrado. E o Estado, que é o aspecto político, né? Que vem aí para, né, ter uma Constituição, enfim, ter normas para que essa população consiga também se desenvolver, né? Bom, de um modo geral é isso, tá, pessoal? Em relação ao Estado e em relação à nação. Ficou alguma dúvida? Vocês querem comentar? Também se encaixa nesse perfil de sem Estado, sem nação? Na guerra da Ucrânia, é o seguinte, são dois estados-nação, né? A Ucrânia é um país já, um país delimitado com as suas fronteiras, né? A sua língua, a sua moeda, né? E a Rússia também. Então, assim, a guerra que é travada lá agora é entre dois países mesmo, entre dois estados-nação, né? Por mais que a história da Ucrânia fala que, né, os russos têm um parentesco com os ucranianos, que o Império Russo dominava aquela região. Fato, do ponto de vista histórico, isso realmente acontece, né? Assim, igual, tipo assim, o Brasil, na época do Império, o Uruguai fazia parte do Brasil. Era um território que era dominado pelo Brasil. Mas nem por isso o Brasil quer reconquistar o Uruguai. Né? Então, assim, hoje são países independentes, né? E isso é problemático, né? Dois países, né? Vem a Rússia falar que a Ucrânia fazia parte do Império e aí vai ter que ser anexada de novo? Não. Né? Então, assim, é algo problemático, mas se for olhar ao longo da história, né?
os russos defendem isso, que a Ucrânia veio da Rússia, então ela deveria tomar posse de novo, só que ela já tem fronteira delimitada, ela já tem legislação, né? Tem toda a Constituição ucraniana, então é uma guerra entre dois estados mesmo, tá bom? Ok, obrigada. Bom, aqui eu trouxe também a definição de Estado, né? Esse é um pensador alemão, chamado Max Weber, né? Que ele fala assim sobre o Estado. O Estado é uma relação de homens dominando homens, relação mantida por meio da violência legítima, isto é, considerada como legítima. Ele é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Ou seja, aqui, né, o Weber está trazendo essa ideia de que o Estado é essa máquina, né, burocrática, mas que ele detém também o monopólio da força. Por que a gente fala que o Estado tem o monopólio da força? Por exemplo, as forças policiais, né? Então, é uma força que é legitimada, né? É uma força que é autorizada em relação, por exemplo, né, para evitar desordem, conflitos na sociedade, existe uma força que é legitimada, que é o Estado, né? E o Estado tem as forças policiais, né, que representam ele. Isso é um exemplo, né? Assim, professor, mas tem lugar que não tem polícia, eu duvido um lugar que não tenha nenhuma força, né, que represente o Estado, né, uma força até uma forma de vigilância. Então, não necessariamente, por exemplo, a Costa Rica é um país que não tem exército. Eles não têm exército realmente. Eles entenderam que, como eles não têm nenhum inimigo, né, pelo menos até o momento, não tem nenhum inimigo de fronteira ou que queira sofrer uma invasão, alguma defesa, investiram em outras coisas a não ser o exército. Mas a força de vigilância, as forças policiais existem, né? Então, quando a gente fala que o lugar ele se torna um Estado, né? Quando se tem o Estado dentro dessa nação, existe o monopólio da força pelo Estado. Então, além da máquina burocrática, é o que rege aí essa sociedade. Sempre tem que ter um braço armado. Não existe outro lugar lugar que seja definido como Estado. Ou então não é um Estado, né? Não tem. Então o Estado tem que ter esse monopólio da força mesmo. Por mais que a gente critique realmente da forma que é colocado, sim, mas ele existe, né? Não tem jeito. E aqui o conceito também de um outro teórico, que é o Benedict Anderson, né? No livro de Comunidades Imaginadas, né? É um conceito cunhado por ele, e nação é um exemplo de comunidade socialmente construída, imaginada por pessoas que percebem a si próprios como parte de um grupo, ou seja, é algo que é criado. Como que isso é criado? Como que a nação é criada? Como que ela surge? Das semelhanças, né, de pensamento, de práticas, né, entre pessoas, tá? Desculpa, pessoal. Bom, então é isso. A nação ela também é construída, né? Vocês entendem que nação ela é uma outra etapa, né? Uma fase. Então cria-se a nação, depois cria-se o Estado, né? Muito difícil, assim, eu nunca vi nenhum exemplo de se criar um Estado e depois criar uma nação, né? Até porque os indivíduos que compõem esse Estado já tinham que ter composto essa nação
Então não tem como, né, a gente pular essa fase. Então primeiro se constrói uma nação, uma ideia imaginada, depois se coloca no papel, se coloca na prática, que seria a criação do Estado, tá? Bom, aqui a gente tem algumas definições, né? A gente já passou aí da parte teórica aí do que é um Estado, o que é uma nação, e a gente vai falar agora sobre o absolutismo, né? Então, a gente tem a figura dos intelectuais, né? Que formou-se também as monarquias absolutistas, com apoio de uma ordem intelectual, né, e filosófica. A definição do absolutismo, né, que é um Estado monárquico, né, e busca um controle das questões de ordem fiscal, jurídica e militar. Ou seja, o rei, né, deveria ter autoridade legítima para criar leis, formar um exército, decretar os impostos, né? Como que isso surge, pessoal? A gente estava falando que estava vendo uma época do período medieval que era o feudalismo, né? Com isso, né, a gente vê que tem uma descentralização, ou seja, o senhor feudal às vezes tinha até mais poder do que do rei naquele lugar onde ele mandava, né, no feudo dele. Então, a partir desse momento, né, desses antecedentes que a gente falou, Guerra de 100 Anos, a expulsão dos muçulmanos, né, do continente europeu, a formação de um exército só, isso foi dando força para ver a imagem do rei como a imagem mais centralizadora. Então a ideia do absolutismo é essa, é a imagem centralizadora, né, a centralização do poder nas mãos de uma pessoa só, né? Deixa eu ver, tem que arranjar tempo para memorizar todos os conceitos. Muito corrido o tempo. É muita coisa mesmo. Ok, não tem jeito, mas aos poucos a gente vai indo, tá? Mas assim, de um modo geral, é isso, né? Então a gente teve essa formação aí para centralizar centralizar poder nas mãos do rei, o que antes era para o feudo, que era regional, né? Que era mais separado. E para ter esse apoio, a gente tem a figura dos intelectuais também. Existiram intelectuais que defendiam o absolutismo, tá? Pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Vou colocar todo esse conteúdo também lá no Google Sala de Aula, né? Se tiverem dúvida ou qualquer coisa, podem mandar mensagem. A gente vai se falando aí, não tem problema, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar. E tem alguns exercícios também no final da apresentação, mas aí na próxima aula a gente pode fazer junto. Fechou? Beleza? Valeu, obrigado aí por terem ficado até agora. Um abraço, até mais, galera.